Tudo bom, pessoal? Essa é a nossa aula de meteorologia e hoje a gente vai falar de nuvens. Eu sei que vocês morrem de medo dessa matéria, eu não vejo por quê, porque nuvens é muito tranquilo. Bom, primeira coisa, quando a gente fala de nuvens, a gente tem que saber do processo de formação dessas nuvens. Ela pode ser formada por três processos: por radiação, por advecção ou por convecção. Primeiro vamos falar do processo de radiação. Radiação é aquele processo que vai formar nuvem pela perda de calor do solo. Tá? Pode ser devido à radiação noturna. Um exemplo dela são as nuvens estratiformes. A gente tem o processo de formação de nuvens por advecção. Então, a advecção vai formar essas nuvens pelo resfriamento do ar, que vai ser provocado pelo movimento dos ventos. Eu posso ter aí as nuvens cumuliformes. Eu tenho também o processo de convecção. Esse processo de convecção é o movimento do ar atmosférico que vai formar as nuvens cumuliformes apenas pela ascensão do ar em correntes, ou seja, movimento convectivo do ar. Então, eu posso ter essa formação que vai ser bem aparente, vai ser bem normal no verão, né, à tarde sobre a terra, né, que eu tenho a trovoada, a chuva, né, ou no inverno à noite sobre os oceanos, que eu tenho aquela água que vai evaporar também. Eu posso também ter as nuvens orográficas. Lembra que eu falei para você? Orográficas, montanhas. Então, as nuvens orográficas, essa pergunta cai direto na ANAC. Ocorre a barlavento das montanhas. Barlavento é aquele vento que sobe a montanha, né? Barlavento anabático, lembra? Ventos que sobem a montanha. Então, as nuvens orográficas ocorrem a barlavento das montanhas, devido à elevação daquele ar que está quente e úmido ao longo dessas encostas. Bom, e nós temos também o processo de formação de nuvens dinâmicas. Sempre que eu falar dinâmica, eu estou falando de uma rampa frontal da frente fria, tá? Frente fria, tá? É dinâmica. Falei dinâmica, falei frente fria. Então, elevação do ar ao longo daquela rampa frontal da frente com ventos frios, né? Vai ter vento frio, vai ter aquela mistura toda e vai formar essa nuvem. Ela vai se formar em linhas. Quando você vem a ver assim num mapa ou no radar meteorológico, a frente fria vindo, aquelas nuvens, então são nuvens frontais que vêm em linha na frente da frente fria. Bom, a nuvem a gente sabe que é uma consequência da condensação do vapor d'água, né, que atinge a saturação. A gente tem que lembrar do ponto de orvalho. O que é o ponto de orvalho? É aquela temperatura onde o ar tem que se igualar para ficar saturado, ou seja, a temperatura que o ar tem que se igualar para começar o processo de precipitação. Então, precipitação é chuva. Antes do processo de precipitação, a gente tem o processo de coalescência, que é onde as gotículas de água vão grudando uma com as outras e vão aumentando o seu tamanho, logo para aumentar o seu peso, e aí, quando elas começam a cair, é o processo de precipitação. A gente pode chegar nesse processo de saturação de dois meios. Primeiro, pelo acréscimo de vapor d'água, aumentei o vapor d'água na minha atmosfera, ou seja, está ficando mais quente e úmido, essa água está indo e está juntando, ou pelo resfriamento do ar, que também vai gerar um acúmulo de umidade dele. Eu posso dizer também que essas nuvens elas são formadas por um grande número de gotículas de água, não é um gás, são gotículas de água. É importante que vocês entendam que uma nuvem, se for uma nuvem baixa, média, alta, a gente fala de uma nuvem baixa agora, que ela é formada por gotículas de água, é uma nuvem líquida. Se ela for uma nuvem média, ela pode ser formada por gotículas de água e cristais de gelo. E se for uma nuvem alta, ela vai ser formada apenas de cristais de gelo. Basicamente, as nuvens elas têm dois formatos básicos: as estratiformes e as cumuliformes. As estratiformes têm o desenvolvimento horizontal, tá? Nuvens estratiformes têm o desenvolvimento horizontal e as nuvens cumuliformes têm o desenvolvimento vertical. Vamos dar uma olhada aqui na nuvem estratiforme. O desenvolvimento dela é horizontal, ou seja, ela vai desenvolver para os lados. Esse tipo de nuvem não tem turbulência. Essa daqui não é a nuvem da turbulência. Nuvem estratiforme não tem turbulência. Agora, já a nuvem cumuliforme
que ela tem um desenvolvimento vertical, ela cresce de cima para baixo, de baixo para cima, as correntes de ar dentro dela sobem e descem. Essa nuvem já tem turbulência. Então, nuvem cumuliforme é a nuvem da turbulência. Basicamente, dois aspectos básicos, estratiformes e cumuliformes. Agora, vamos começar falando da classificação dessas nuvens. Se elas são baixas, médias e altas. E quais as características de cada uma. Primeira coisa, vamos falar das nuvens baixas. Nós temos apenas duas nuvens nessa categoria, nuvens baixas. Mas antes de eu falar dessas duas nuvens, eu vou falar como essas nuvens são. Então, nuvens baixas são nuvens líquidas, tá? Formadas por gotículas de água. Então, as gotículas de água em ascensão. Nuvens líquidas, gotículas de água. Elas podem se encontrar até 2 km de altura. Então, do solo até 2 km de altura. É a base delas, das nuvens líquidas, né? Das nuvens baixas. Eu vou ter duas nuvens, as estratos e as estratocúmulos. A estratos é a nuvem mais baixa que eu tenho. Essa estratos, que a sigla dela é ST, é a nuvem mais baixa. Essa nuvem pode provocar aquele chuvisco chato, sabe aquele chuvisquinho? Essa nuvem aí. Estratos é a nuvem mais baixa, pode provocar chuvisco. E nós temos também a estratocúmulos. A estratocúmulos ela vai ser mais alta que a estratos, mas também está na camada baixa. E também vai provocar chuvisco. Beleza? Nuvens baixas, primeira camada, formação líquida, gotículas de água. A sua base é até 2 km de altura, estratos e estratocúmulos. Ambas só conseguem precipitação em forma de chuvisco. Bom, vamos falar agora das nuvens médias. As nuvens médias são aquelas que estão numa camada bem no meio, né? Abaixo das altas e acima das baixas. Então, essas nuvens aqui, por elas estarem no meio, elas são formadas de gotículas de água e cristais de gelo. Elas vão encontrar as suas bases dependendo do que a gente está falando. Se a gente falar aqui sobre o Equador, a base dela é de 2 a 8 km de altura. Se eu falar nas latitudes médias, as bases vão ser de 2 a 7 km de altura. E se eu falar sobre os polos, as bases podem ser de 2 até 4 km de altura. O importante é saber que essas nuvens são mistas, formadas por gotículas de água e cristais de gelo. Bom, temos 3 tipos de nuvens aí. A altocúmulos, a altoestratos e a nimboestratos. Vamos começar falando da nimboestratos. A nimboestratos é uma nuvem bem grande, com aparência bem escura, porém ela não tem raio, não tem relâmpago, não tem trovão. Ela é uma nuvem que tem precipitação forte em caráter contínuo, ou seja, a nimboestratos é aquela nuvem que tem uma precipitação, uma chuva muito forte e vai durar por muito tempo. Beleza? Quando a gente fala precipitação forte em caráter contínuo, quer dizer que é aquela chuva que continua, que perdura por muito tempo. Eu tenho também a altoestratos. A altoestratos ela é uma nuvem que não tem muita significância sobre precipitação. Agora, a altocúmulos é uma nuvem que tem uma precipitação que não chega no solo. Essa precipitação que não chega no solo chama-se fenômeno virga. O que é o fenômeno virga? É a precipitação que não consegue atingir ao solo. Ela não chega no solo. Ela pode parar acima de outra nuvem ou ela pode simplesmente evaporar. Então, a altocúmulos tem o fenômeno virga, precipitação que não chega no solo. Já as nuvens altas, que são formadas por cristais de gelo, elas não são líquidas, elas são sólidas, formadas apenas por cristais de gelo. A constituição sólida dela não vai permitir que ela precipite, porque ela não tem água, ela tem cristal de gelo. Então, nuvem alta é sólida, nuvem sólida não precipita. Bom, as bases dessas nuvens sólidas vão ser acima de 6.000 metros de altura, acima de 6 quilômetros. E nós vamos ter 3 tipos de nuvens aí, a cirrocúmulos e a cirroestratos. Bom, essas nuvens aqui, elas podem apresentar para a gente uma coisa chamada corrente de jato,
ou Clear Air Turbulence, ou CAT, né? Que elas são as iniciais, ou então turbulência de céu claro, turbulência de ar claro, tanto faz. O que significa isso? Significa que são correntes de turbulência muito forte, chamadas de correntes de jato, com velocidades acima de 50 nós, e vão ser mais comuns no inverno, a gente não consegue enxergar. E se a gente olhar, as nuvens cirro são aquelas nuvens, não tem uma definição no céu, né? A gente tem a cirrocúmulos, que pode ter o fenômeno halo, que você olha uma aura em volta do Sol, isso tudo são nuvens altas. Bom, a gente tem também nuvens de grande desenvolvimento vertical. Essas nuvens de grande desenvolvimento vertical não entram em nenhuma camada que eu falei até agora. Não entram na baixa, não entram na média e não entram na alta. Elas podem estar em todas as camadas de uma vez, tá? Por isso que elas têm grande desenvolvimento vertical. Nós temos 3 tipos de nuvens que nós vamos estudar. Primeiro é a cúmulos, que é essa daqui com CU. A nuvem cúmulos é uma nuvem de grande desenvolvimento vertical. Nós temos a Tower Cúmulos, ou conhecida também como grande cúmulos, que é a TCU, também é uma nuvem de grande desenvolvimento vertical. E nós temos a nuvem mais famosa, que é o CB, né? A Cumulus Nimbus, que é a nuvem da trovoada. Essas nuvens aqui, elas podem ficar tanto na camada baixa, na média ou na alta. Elas podem se desenvolver para cima ou para baixo. Elas geralmente se desenvolvem na camada baixa e vão podendo atingir facilmente até as camadas mais altas. Bom, vamos começar a falar da nuvem cúmulos e da Tower Cúmulos aqui. São nuvens isoladas, são aquelas mais parecem umas bolinhas, de contornos bem definidos. E a parte superior dela, que vai ser iluminada pelo Sol, vai ser um branco bem brilhante. Porém, a parte baixa, né, que a gente enxerga a base dela, vai ser uma base bem escura, porque ela é bem densa por dentro. Essa nuvem pode desenvolver pancadas de chuva. O que são pancadas de chuva? É aquela chuva que vem de uma vez, certo? Agora, a Cumulus Nimbus, o CB, é uma nuvem extremamente densa. A gente até brinca, né? CB no céu, piloto no hotel. Ou seja, você não vai voar quando tiver um CB, porque é uma nuvem que vai dar muita turbulência, né? É uma nuvem de grande desenvolvimento vertical. As bases delas vão ser muito escuras, vão ter raios, relâmpagos, trovão, vão provocar uma precipitação forte em caráter de pancada. Pode precipitar chuva e granizo. E vai ter, como eu falei, muita incidência de raio, relâmpago e trovão. Bom, para a gente olhar agora as camadas das nuvens baixas, médias e altas, para a gente entender mais ou menos como funciona cada uma. Primeiro, ó, a gente tem aqui a nuvem mais baixa, que é a nuvem stratus, camada baixa. Depois nós temos a que está acima dela, também na camada baixa, stratocúmulos. Nuvens baixas, formação líquida, precipitação fraquinha, né, que é o chuvisco. Depois nós temos a camada média. Camada média, nuvens mistas, gotículas de água e cristais de gelo. Nimbostratus, altostratus e altocúmulos. Nimbostratus, precipitação forte em caráter contínuo. Altostratus, ela só tem um grande desenvolvimento horizontal, e a altocúmulos, que é essa daqui, ela tem aquela precipitação que é chamado fenômeno virga, precipitação que não chega no solo. E nós temos também as nuvens altas. Nós temos as cirros, as cirrocúmulos e as cirrostratus, que podem apresentar a corrente de jato, CAT, Clear Air Turbulence. E, paralelamente a isso, nós temos as nuvens de grande desenvolvimento vertical. Nós temos aqui o cúmulos, que pode ter uma precipitação forte em caráter de pancada, e nós temos o cúmulus nimbus, ó, percebam que está na camada baixa, média e alta, ou seja, ela pode atingir todas as camadas. Essas nuvens baixas, que são a stratus e a stratocúmulos, nós temos as nuvens mistas, né, as médias, que são formadas por gotículas de gelo e cristais de água, as de baixo são apenas líquidas, altocúmulos, altostratus e nimbostratus, e as nuvens altas, né, cirro, cirrocúmulos, cirrostratus. Altas são nuvens sólidas, sólidas não precipitam. E nós temos as nuvens de grande desenvolvimento vertical, né? Que são a cúmulus nimbus, a cúmulus e a tower cúmulus, também conhecido como grande cúmulus. Elas podem ter o desenvolvimento vertical. Uma grande dica que eu quero dar para vocês aí é quanto à turbulência, ventos fortes. Toda nuvem que terminar com cúmulus é uma nuvem que tem turbulência. Então, se perguntar para você, nas alternativas abaixo, quais as nuvens que apresentam maior turbulência,
não pode ter nenhuma nuvem estratiforme. Ou seja, quais que nós temos de turbulência aqui? Nós temos estratocúmulos, a altocúmulos, cirrocúmulos, acúmulos nimbus, acúmulos e a tower cúmulos. Beleza, pessoal? Essa foi nossa aula de nuvens. Espero que você tenha gostado e aprendido e fica aí para a nossa próxima aula. Até daqui a pouquinho.